Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está olhando a nossa aula, mas seja bem-vindo. Eu sou o professor Josélio e estarei com vocês aqui conversando um pouquinho mais, sobre o nosso componente criação e comunicação publicitária. Estamos naquele momento da atividade número 5, gente, e é o desenvolvimento. Vamos começar a desenvolver? A gente já fez a introdução e hoje o nosso assunto é o quê? É cinema, tá certo? Então sejam todos bem-vindos e não estou sozinho, estou com elas aqui, nossas queridas intérpretes de Libra, a Kátia e a Rayane estão conosco e este é o meu sinal, sejam todos bem-vindos. E também temos mais uma parceira, essa parceira também não é novidade aqui no nosso componente, Pro Fernanda, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Tudo bem, turma? Bora lá, cinema. O meu sinal é esse aqui, ó. Muito bem, devidamente apresentados, vamos lá, começando com o nosso Seja Bem-vindo. Olha aí na tela. Pro Fernanda, você faz as honras de hoje? É curioso como as cores do mundo real parecem muito mais reais quando vistas no cinema. Será? Será, gente? Então, a gente vai falar desse mundo, desse universo audiovisual, nós vamos falar sobre o cinema. Por quê? Porque a gente tem aí uma missão, que é desenvolver uma produção audiovisual no final dessa última atividade do nosso componente. E vamos então explorar todas as linguagens. O cinema, ele traz essa magia, ele nos entretém, ele nos transporta para outro universo. E vocês gostam dessa linguagem? Você gosta da linguagem do cinema, professor? Eu adoro, mas eu tô aqui até agora pensando se as cores ficam mesmo mais reais no cinema. Eu acho que sim. Eu não sei. Será, gente? O que vocês acham? Eu acredito que esse universo, quando leva a gente para a realidade, com certeza aí traz um outro universo e então mostra a realidade, né, professora Fernanda? É isso. Exatamente. Então, turma, depois do nosso momento Seja Bem-vindo, temos aí na tela para vocês as competências e habilidades que vocês podem tirar um print, conversar com o seu professor. Temos o nosso caminho, o drone sempre traz o nosso caminho percorrido até o momento. E também temos onde nós estamos, aquele momento de organizar, desenvolver a competência socioemocional, organização dos materiais. E a aula de número 43, estamos quase chegando ao fim. E também temos aquele momento de retomada. O que nós fizemos na aula anterior? Propusemos uma elaboração de uma feira publicitária pensando no processo criativo desenvolvido pelas pesquisas sobre influência digital e que estão relacionados no projeto de vida de vocês, estudantes. Então, esse foi o momento que nós, lá atrás, vimos como que o nosso projeto de vida pode se relacionar com essa produção audiovisual e como promover uma feira com essa temática. A gente conseguiu compreender, professora Fernanda, que tem muito a ver aí o nosso projeto de vida com essa produção. Sim, eu lembro que a gente viu algumas coisas de como fazer uma feira, o que pode ter na sua feira, tudo a ver, gente. Exatamente. E como a gente também tem esse momento de evento, por isso que nós estamos aqui nesse local que vai fazer uma lembrança do Oscar, aquele momento que é uma feira, uma mostra, uma premiação. Ó, a Prof. Fernanda ganhando o Oscar aqui. Oscar vai para... Então, nós temos aquele momento de se conectar com essa linguagem. Olha aí na tela para vocês o nosso mapa mental que a gente sempre revisa, que a gente vem construindo ao longo de todo o semestre, que eu sempre dou a dica. Pode produzir aí no pátio da escola, no corredor, na sala de aula ou da forma digital aí, como nós propusemos nesse momento aí, que tem todas aquelas palavras-chave, já incluí ali o cinema e que vocês podem colocar outras. São algumas ideias possíveis. E aí, gente, chegamos no momento de contextualizar. O que é o cinema para vocês? O que você entende por cinema? Temos aí uma breve definição. A arte de compor e realizar filmes para serem projetados. O cinema foi criado pelos irmãos Lumière em 1895. Tornou-se sonoro em 1927, depois falado. Após múltiplas tentativas, beneficiou-se com a cor. Então, a gente percebe que o cinema nada mais é que o quê? É captação de movimento, é captação de luz e sombra, e aí a gente coloca a nossa intencionalidade, que é o quê? Colocar emoção, usar os elementos aí que a gente compõe dentro de uma película, de um filme, que pode ser a sonoplastia, os efeitos que a gente tem, a produção, a pós-produção, a gente tem o elenco, que é
selecionado, não um roteiro, o roteirista que desenvolve esse processo. Você acha que tem a ver com a nossa atividade aí final desse componente, Prof. Fernanda? Tem sim, eu lembrei que, na verdade, para mim o cinema ele é uma contação de história, não importa qual história seja. Então pode ser a tua história, a história do que você está vivendo na unidade curricular, né? Cabe tudo aí dentro. Exatamente. Quem então já se relaciona com essa linguagem pode fazer uma pesquisa um pouco mais densa, né, sobre todo esse contexto que nós temos com a história do cinema. E para ilustrar um pouquinho esse momento de pesquisa, nós temos um vídeo que vai falar aí da historiografia audiovisual. Então, mais um momento de apreciação para vocês com esse vídeo. O projeto de pesquisa Historiografia Audiovisual, a história do cinema escrita pelos filmes, busca investigar, levantar e divulgar filmes que reflitam ou cujo tema principal seja a história da atividade cinematográfica no Brasil. São filmes de diversos gêneros, feitos para cinema, para vídeo, televisão, internet, né? Então, o nosso propósito é estudar a história do cinema escrita pelos filmes. Daí a formulação do conceito de historiografia audiovisual. A principal atividade realizada pelo grupo de pesquisa é o levantamento desses filmes. E nas etapas anteriores do projeto, o Lucas e a Anise realizaram pesquisas cujas fontes principais eram 3: a Hemeroteca Digital, a Filmografia da Cinemateca Brasileira e os Dicionários de Filmes Brasileiros do pesquisador Antônio Leão. Nesse último ano, que é o momento em que eu comecei a fazer parte do projeto, a gente passou pelo processo de revisão do banco de dados que já se encontra no site, em busca de complementar as informações que estavam faltando. O site Historiografia Audiovisual é o principal produto resultante da pesquisa. O objetivo do site é servir como um canal permanente de difusão e transferência do conhecimento produzido pelo projeto. O Laboratório de Conteúdos Audiovisuais se destina à difusão dos produtos audiovisuais, né, produzidos pela pesquisa. Toda essa estrutura, na verdade, foi pensada levando em conta assim, a necessidade de investir em educação e popularização de ciência e tecnologia, né, dando maior visibilidade à pesquisa e possibilitando assim, um diálogo, né, entre um projeto que nasce no ambiente acadêmico, mas que se destina a um público bem mais amplo. Um outro processo que eu venho realizando dentro da pesquisa é a busca por novos filmes. E nesse sentido a gente optou por olhar para o que tem sido produzido no cinema brasileiro nessas últimas décadas pós-retomada, principalmente no circuito dos festivais de cinema. Para isso, escolhemos como ponto de partida o Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade. Minha vida é um filme, viu? Ação! A minha primeira tarefa foi encontrar a programação completa de todas as edições do festival e a maior parte desses dados já estavam disponíveis no site. O que eu não encontrei lá, eu usei 2 pesquisas como base, que são a tese É Tudo Verdade? Cinema, Memória e Usos Públicos da História, da Juliana Mühlaer-Mager, e a dissertação da Camila Faria Maia chamada Festival enquanto Festa e Dispositivo nos processos de visibilidade do cinema documentário brasileiro pós-retomada. O estudo de caso É Tudo Verdade, Brasil, 1996 a 2010. A partir da programação e ano por ano, eu verificava dentre os filmes brasileiros exibidos em todas as sessões quais tratavam ou refletiam sobre o próprio cinema. Algumas coisas podem ser observadas além dessa característica diferente das etapas anteriores, que os filmes são exclusivamente documentários. Eu observei um número expressivo de curta-metragens e, ainda que muitos desses filmes tragam uma estrutura assim mais enrijecida, eu achei interessante como alguns articulavam maneiras híbridas e experimentais de contar uma história.
Já em relação ao eixo do Laboratório de Conteúdos Audiovisuais do Historiografia Audiovisual, e explorando um pouco essa questão do vídeo ensaio, do filme mais experimental, o professor do projeto e coordenador, Luiz Alberto, realizou um vídeo feito diretamente para a internet para o site Cine Limite, chamado 5 vezes Sérgio. Esse filme trata da obra do artista Sérgio Ricardo, que é conhecido tanto pela música quanto pelo cinema. Jangada, responda primeiro, cadê a morena que eu deixei lá? Muito bem, turma. Então nós tivemos esse vídeo aí para ilustrar um pouquinho, né, sobre a história do cinema, o audiovisual, como que a gente pode se debruçar e quanto contextos nós temos aí disponíveis para vocês com relação a essa linguagem, tanto do cinema quanto o audiovisual, né, Prof. Fernanda? Lembrando também que o cinema é também uma profissão, turma, uma profissão a seguir, dentro até do que a gente está estudando. Participou dessa unidade curricular, assim, ficou mais voltado para a imagem? Cinema, rádio e TV é uma faculdade muito interessante que tem bastante campo para trabalhar depois. E ele abrange muitas áreas, porque aí você trabalha com a galera da sonoplastia, do audiovisual, a gente trabalha com a questão do roteirista, a gente trabalha com a questão dos atores, né, o elenco, a produção, e é exatamente isso que a gente traz agora, as profissões em cinema e audiovisual, que é o que a Prof. Fernanda trouxe. Olha só, para conhecer as profissões do cinema, é preciso entender o básico sobre o funcionamento do ramo. Esse funcionamento se adequa ao próprio processo de criação de um filme ou de um vídeo profissional. Aí nós temos o momento, são 5 momentos, que é o momento de concepção, o momento de pré-produção, produção, pós-produção e distribuição. Esse, então, é o caminho que envolve o processo criativo de produção do cinema e do audiovisual. Então, a concepção, gente, é o momento de ter a ideia. O que eu vou fazer, o que eu vou realizar? É a elaboração aí do projeto. Depois nós temos a pré-produção, que é começar a movimentar os recursos, o que eu vou necessitar para fazer o meu vídeo, né? Seja ele um longa-metragem ou um curta-metragem, que é o caso de vocês, é um videozinho curto. E aí depois nós temos a produção, que é realmente produzir, quem que está envolvido nesse momento. Temos o pós-produção, que é quando a gente tem todo o nosso material já captado, realmente o nosso conceito aí construído, a gente vê o que precisa ser alinhado, né? Então a gente começa a fazer a arte final, colocar os efeitos especiais, a edição e por último é a distribuição, que é onde está mais evidente a ligação com o nosso componente que é a criação e comunicação publicitária, porque aí você tem um produto, o seu vídeo, seja ele um filme ou um curta-metragem como esse de vocês, ele tem que ser distribuído, ser levado ao público. E quem é o público-alvo dessa produção, deste produto? Aí depende muito do seu projeto de vida, né? Então, de acordo com o que a gente vem discutindo, se o seu projeto de vida é sobre cinema, se o seu projeto de vida é sobre a área da saúde, sobre a área da educação, sobre as artes visuais, você vai começar a ter um público-alvo, você vai criar ações, né, publicitárias que vão chegar até o seu público-alvo e dentro do público-alvo nós temos todas as personas que vão realmente se movimentar, né, se conectar ao produto que é esse curta-metragem, não é isso, Prof. Fernanda? É isso mesmo, é bem, assim, uma trajetória longa para a gente pensar em tudo isso. Você vê, tem trabalho, né? Tem trabalho a fazer, e mexe com tecnologia, e mexe com escrita, e mexe com organização, né? Exatamente. Olha só, aí na tela para você, a gente propõe agora uma reflexão sobre tudo isso que nós fizemos, né? Então assista um vídeo de uma ação publicitária e reflita sobre esses conceitos de processo de criação audiovisual. Então na concepção, por exemplo, vocês podem começar a pesquisar que profissões que se conectam com o momento de concepção. A gente tem aí o roteirista, a gente tem a galera aí de direção, né? A gente tem depois a pré-produção, que entra
a questão como a Prof. Fernanda disse, quem faz aí rádio e TV pode começar a se relacionar com a pré-produção, né, que são as produtoras, os produtores, enfim, que aí chega na hora da produção, que é fazer, que começa a desenvolver todo mundo que está ligado. Eu acho que a produção é o momento onde a gente mais se envolve com todas as áreas, com todas as profissões relacionadas a essa área, não é, Prof. Fernanda? Sim, acredito que sim, embora eu não sou muito inteirada assim, na produção, mas eu já acredito que em todas as etapas você vai ter que saber da etapa anterior ou da próxima, vai acabar... É como um quebra-cabeça, né? Tem que saber de tudo para poder montar o todo. Mas a ideia foi ótima, de assistir peças publicitárias para ver que tem uns que são... top 10, né? Tem uma coisa no YouTube que são top 10 propagandas mais famosas que ganharam prêmios. É legal assistir, esses são super produções, turma. Exatamente. Então nós temos essa dica. Então você olhando aí esse material, você faz essa reflexão e começa a atrelar. Quais são as profissões que se relacionam com cada momento que a gente propõe aqui para vocês, tá certo? E voltando então ao nosso material, nós temos aí mais um vídeo para ilustrar a nossa fala. O que é viver? Vamos apreciar? Olha só, turma, esse é um exemplo de uma peça publicitária onde, bem curtinha, tem um tempo legal, bacana, vocês podem explorar um pouco mais, de repente 1 minuto, 2 minutos, mas que começa a conversar com um projeto de vida, né? Eu coloquei esse que é bem aleatório, bem amplo, né? Porque ele pode se conectar com qualquer projeto de vida que está mais atrelado às competências socioemocionais, para que vocês comecem a ter exemplos que às vezes com um recorte do seu dia a dia, com a intencionalidade certa, com o figurino ideal, com o momento, né? De repente na escola, no pátio, de repente na hora do intervalo, ou durante uma aula, claro, sempre orientado com os professores, vocês podem começar a fazer esse recorte, porque a gente acha que o nosso dia a dia ele não pode ser retratado, a gente precisa de uma mega produção. Claro, a gente tem dentro da área aí do audiovisual, dos cinemas, as grandes produções que realmente envolvem um orçamento, né, por trás de toda a produção. Agora, quando a gente lida com o nosso dia a dia, na escola, na unidade escolar, na realidade de vocês, a gente tem que lidar com o que a gente tem no nosso dia a dia. E esse vídeo, ele traz isso, né, Prof. Fernanda? Engraçado é que eu fiquei pensando, propaganda do quê? Propaganda do quê? Cabia um monte de coisa ali, hein? Sim, porque ele é um vídeo que traz ali todas as realidades. Se você, de repente, está naquele momento de reflexão, que pode ser em qualquer área. É só para a gente começar a se conectar com as ações publicitárias, tá certo, gente? Vamos agora para o protagonismo juvenil, o momento de vocês brilharem na nossa tela. Olha só. Possibilidade de leitura nas redes. Prof. Fernanda, você faz as honras? Vamos produzir um vídeo? Vamos! Na próxima etapa, organizem-se em grupos por similaridade entre os projetos de vida e realizem um esboço de projeto para o vídeo, baseados nas imagens e nos valores que pretendemos veicular. Organizem anotações em um mapa mental ou a partir de outros recursos que desejarem. Informações preliminares sobre o vídeo. Formato, apresentação ou animação. Elementos formais, cenário, figurino, cores, predominantes objetos, imagens, equipamentos, ferramentas necessárias e outras informações que desejarem acrescentar, como, por exemplo, som. Exatamente, olha só. Então, já são algumas áreas de conhecimento que tem a ver aí com o processo de concepção, pré-produção, produção, né, pós-produção e aí a distribuição. Que é para a gente começar a colocar, alocar cada estudante, cada um de vocês, onde que eu me relaciono? Será que eu sou bom na escrita? Será que eu sou bom em contar histórias, né, fazer uma narrativa? Eu vou trabalhar o roteiro. Será que eu sou bom no desenho? Posso desenvolver o storyboard ali do nosso conceito do vídeo, da nossa turma. De repente,
eu gosto da questão de arte, de moda, eu vou ali trabalhar a questão do cenário ou do figurino, né? Ah, não, eu gosto do audiovisual, porém eu gosto do pós. De repente o trabalho de edição pode ficar contigo. E aí vem a questão do marketing, que é realmente trabalhar um influenciador e as ações publicitárias que a gente pode também aproveitar. Olha quantas possibilidades nós temos com um único vídeo de 1, 2, 3 minutos, tá certo, gente? Sempre pensando no projeto de vida de vocês. Temos mais um exemplo de um recorte aí de um vídeo que vai ilustrar como vocês podem explorar possibilidades do cotidiano. É um boa noite. Vejam como um boa noite pode pensar e trazer muitas possibilidades sobre um projeto de vida. Alô, 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 ô Siri, meu nome é Cid Moreira. Cid Moreira, você me conhece? De agora em diante, eu vou te chamar de Cid Moreira você. Ok? Ok, eu quero saber, você sabe o que eu faço, Siri? Cid Moreira você. Que nome bonito. Alô? Alô, Siri? Alô, Siri? Eu quero saber o que o Cid Moreira faz na vida. Ele trabalha em quê? Tira o dedo agora. Tá tudo claro aqui escrito, mas ela não responde. Veja o que eu encontrei na internet sobre alô Siri, eu quero saber o que o Cid Moreira faz na vida. Ele trabalha em que? Tira o dedo. O quê? Olha só, turma. Esse é um teaser aí de um documentário, né, que envolve esse artista aí, que é o Cid Moreira, e que todo mundo, né, a maioria aí da cultura de massa já conhece um pouquinho dele. E olha, só com esse vídeo, pro Fernanda, será que a gente consegue adivinhar e relacionar o projeto de vida dele? Ai, eu estava pensando assim que quem é mais jovem, talvez não. Quem é muito jovem, a gente que não é muito jovem, conhece o Cid Moreira com certeza. Os pais conhecem, os professores conhecem, mas eu não sei, a voz dele é bonita, né? O que será que ele faz? Então já parte aí o momento de pesquisa. Por que a gente tem esse alinhamento? A Prof. Fernanda trouxe uma coisa interessante, que dependendo da geração, né, o elemento ali, esse personagem, ele pode se relacionar muito rapidamente. Tem algumas possibilidades de que vocês, estudancialmente, não tenham tanta familiaridade com esse personagem. Mas a gente começa a perceber que existe o quê? Uma relação com o projeto de vida, que é o que ele está pesquisando sobre a história dele, ele está se relacionando com a produção audiovisual, ele é de uma outra época, está ali proporcionando o mesmo processo que vocês, de pesquisa. Só que talvez vocês até tenham, provavelmente vocês tenham uma familiaridade muito mais intensa com as redes sociais, né? Então a gente começa a brincar, mais uma peça publicitária para trazer a curiosidade, para trazer aí um momento de nutrição que vocês possam relacionar no processo criativo de vocês, tá certo? E aí nós temos aquele momento de perguntas norteadoras quando a gente vai apreciando essas peças publicitárias. Quem será o roteirista desses dois vídeos que eu trouxe agora? Quem que cuidou do cenário? Por que foram escolhidos esses cenários? Um no veículo, o outro foi na casa do personagem. Quem será o responsável pelos figurinos e pela maquiagem? Será que tinha maquiagem nos dois? Será que o personagem aí do segundo vídeo do Boa Noite, ele estava maquiado ou era uma imagem mais realista? Ou da anterior, das personagens que estavam trabalhando com as competências socioemocionais, aquele recorte do dia a dia, estavam maquiados? Quem serão esses atores? Quem são essas pessoas? São algumas perguntas norteadoras para que vocês comecem a desenvolver aí, ou deem continuidade ao vídeo, desenvolvendo o projeto de vida de vocês. Temos mais um vídeo trazendo para vocês aí mais uma importância sobre relacionar o nosso projeto de vida com as nossas produções artísticas. Na tela para vocês. Lembro quando eu era adolescente, eu fui descobrindo que eu era gay porque eu sentia atração por garotos, mas eu não sabia o que era aquilo. E gay pra mim era um xingamento, só que eu ouvia na escola e... Show de transformista no show de calores, que eu lembro de um tio meu falando aqueles viados do Silvio Santos, então pra mim ser gay era só aquilo.
que era um trabalho incrível, mas assim, eu não entendia como aquilo iria dizer respeito a mim e tal. Então acho que havia muita desinformação e eu adoraria ter tido um livro que falasse sobre esse universo para me dar informação e para não quebrar tanta cabeça assim na prática. Deve ser discutido na escola, porque acho que a escola faz parte do desenvolvimento de todo ser humano, assim, né? Você aprende sexualidade na escola, né? Ali, quando você tem 9, 10 anos, você tem aula de... Eu tinha aula de orientação sexual. Eu aprendi o sexo hétero, assim, não fazia noção de que existia diversidade. E acho que isso também poupa muito do bullying, né, que a LGBT sofre, que é um bullying... Todo bullying é sofrido, mas eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado. Eu acho que com a pessoa LGBT é um pouco pior pelo fato de que ela não pode se abrir em casa. Eu percebo muito através do trabalho do meu canal na internet, né, do Põe na Roda, que existem muitos pais e mães que são muito mais tolerantes hoje em dia. A gente já gravou vários vídeos de pais contando como que é ter filho gay, de mães contando como que é ter filho gay. E a gente percebe que existe aí uma geração de pais que já é mais tolerante a essa questão, assim. Felizmente, embora eu acho que ainda seja uma minoria, assim, a maioria ainda tem problema com isso. O que LGBTs precisam, acima de tudo, é de ocupação. Assim, a gente precisa ser cada vez mais e melhor representado na mídia, a gente precisa de um programa de TV, como é o caso de vocês, a gente precisa de canais na internet que discutam esse assunto, para que a gente também chegue rápido, assim, sabe, no público jovem, o quanto antes. A gente precisa ser representado principalmente, né, atualmente na política, que a gente tem pouquíssima representação. Eu acho que esse é o nosso maior desafio a partir de agora. Muito bem, turma. Então tivemos mais um vídeo aí, né, relacionado a projeto de vida que a gente pode explorar na hora da produção de vocês. Então nós tivemos aí já 3 exemplos diferentes de possibilidades de criação do seu projeto de vida, trabalhando o audiovisual, trabalhando o cinema, né? Então cabe a vocês aí na sala de aula buscarem outras referências com o seu professor, né? Porque aqui a gente tem poucos que a gente tem aquela questão de direitos autorais, mas vocês aí, estudantes, podem buscar muitas outras referências. E pensando em buscar outras referências, temos agora o box Saiba um pouquinho mais. Olha lá. Trabalhar com cinema, as profissões em cinema e o audiovisual. É a nossa dica de leitura, para que você conheça um pouco mais sobre as profissões que se relacionam com essa linguagem do cinema e do audiovisual. Então, é a dica do Saiba Mais, tá certo? Estamos quase chegando ao fim da nossa aula. E o que nós aprendemos hoje? Processos de criação e de curadoria. A linguagem cinematográfica e sua relação com o nosso projeto de vida. E o que vem por aí? O segundo momento do desenvolvimento. Nós vamos falar sobre o audiovisual e o processo criativo publicitário. Prof. Fernanda, eu acredito que a gente conseguiu apresentar hoje para os estudantes um trabalho de curadoria, que é aquele trabalho de escolha, né? A gente trouxe só 3 possibilidades, porque a gente tem pouco tempo, mas a gente conseguiu mostrar um pouco do que é fazer a curadoria na hora de trabalhar com o audiovisual, né? Com certeza, principalmente pensando nesse último vídeo, que é um trabalho sobre chamar a atenção sobre alguma coisa da escola. O que vocês podem fazer um vídeo chamando a atenção para alguma coisa que está acontecendo na escola ou não está acontecendo na escola, que é uma coisa meio reportagem, né? E é legal também, né, trabalhar com isso. E que se relaciona com os outros componentes, né? O Laboratório de Imprensa Internacional, enfim, todos os outros. Então, são possibilidades de vocês começarem a linkar. Quais foram os assuntos discutidos, quais foram os assuntos trabalhados, o que a unidade escolar precisa, o que ela tem de potencialidade, de coisa boas aí para mostrar para a nossa comunidade como um todo, né? Todo mundo ali que está envolvido. Às vezes tem tantos projetos legais aí que você, professor, e você, estudante, está desenvolvendo e acha, será que é interessante isso? Será que todo mundo gostaria de saber? Será que ninguém está passando pela mesma situação que eu? Então é legal a gente explorar essas temáticas na hora da produção. Por quê? A gente também trabalha a iniciativa social, que é uma das nossas competências socioemocionais, tá certo, turma? Prof. Fernanda, muito obrigada aí pela sua participação de hoje. Eu que agradeço, adorei conhecer essa parte do cinema aí. E o nosso último momento agora é para vocês, estudantes. Olha aí na tela, que estão desenvolvendo o seu processo criativo sozinhos, por algum momento está sem professor, é só você realizar todas as nossas atividades que são propostas aí na nossa aula e também trabalhar com o seu projeto de vida, assistindo os vídeos que fazem sobre a leitura de imagens e marketing publicitário nas redes sociais, tá certo, gente? Muito obrigado pela participação de vocês, até a próxima aula e muito cinema aí pra vocês, tchau, tchau!